Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus, que nós estamos mais um dia na casa de Deus, né, meus irmãos? É gostoso, você já chega na igreja, cumprimenta os irmãos, aí a gente louva o Senhor já vai falando conosco através dos louvores, da oração, porque Ele é um Deus, a Bíblia diz lá em Isaías 57, que Ele é um Deus sublime. Ele mora lá nos altos céus, mas Ele também está com aquela pessoa que está com o coração contrito, com o coração aberto e desejoso de louvar e adorar ao Senhor. Glória a Deus. Última quarta-feira do ano de 2022, e nós passamos de novembro para cá, às quartas-feiras e nos domingos, falando Jesus cura. E eu não tenho dúvida, como o pastor André falou, nós vamos colher o que nós plantamos. Você plantou oração, meus irmãos, às quartas-feiras, e no decorrer da tua vida, você vai ver, daqui a pouco você vai colher coisas boas, através da oração. Oração é alimento, oração são súplicas feitas ao nosso Deus. E a oração, ela não pode parar apenas aqui dentro da igreja, ela tem que continuar lá no nosso lar, tem que continuar no emprego, nos estudos, na rua. Às vezes estou fazendo caminhada aí, estou orando a Deus, as pessoas às vezes olham para mim, mas o camarada está falando sozinho aí, né? E eu vou orando a Deus aí, e é gostoso falar com Deus, porque Ele é o nosso Senhor, né? Por favor, queridos irmãos, você que está com a Bíblia ou com o celular, localize aí, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Louvado seja Deus. Vamos ver o ensinamento que o Senhor tem para nós nessa noite. E já o tema dessa mensagem de hoje é obedecer e agradecer a Deus. Vamos entender por que obedecer e agradecer a Deus. A palavra de Deus é assim, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Glórias a Deus nos céus e na terra. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós não recebemos de Deus aquilo que nós anseiamos, é uma cura de uma enfermidade, às vezes é a porta de emprego aberta, alguma coisa importante para a nossa vida física. Sabe por quê? Porque nós não obedecemos a Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Será que nós temos de fato obedecido e feito a vontade de Deus? Porque muitas vezes, nessa chuvinha, qual que era o nosso desejo? Era estar na nossa casa ali, comendo uma pizza, né, pastor André? Mas nós estamos aqui, meus irmãos, nos esforçando, neste propósito de oração, porque nós cremos que o nosso Deus, Ele é Deus das causas impossíveis, e Ele pode e tem poder de realizar um milagre hoje ainda, porque Ele tem poder. É por isso, é isso, a palavra de Deus era maravilhosa, é isso que nos impulsiona a estar na presença de Deus, este grande poder que Deus tem sobre o universo. Ele é criador, e aqui, a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, daqui a pouco nós iremos compreender essa palavra no Novo Testamento,
E disse: se ouvires atento a voz do Senhor. De fato, nós temos ouvido Deus falar conosco? Ou as pressões, Sidney, deste mundo? Sabe quando você pega o metrô ali, espremido ali, aquela luta? Mas eu te falo uma coisa, meus irmãos. Se nós estivermos atentos, Deus vai falar conosco ali mesmo. Ele quer falar conosco. Ele quer nos sarar. Fisicamente e no emocional, Ele quer tratar conosco. Mas é aquilo. Atento a ouvir a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dEle. Meus irmãos, o Senhor nos chamou a partir do momento que nós deixamos a velha criatura, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Quem é do Senhor Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas, antigas, práticas do pecado ficaram para trás. Tudo se fez novo em Jesus Cristo. É para isso que o Senhor nos chamou, para a gente andar com retidão nos caminhos do Senhor. Para a gente andar com retidão, não apenas aqui na igreja, mas a gente ser servo fiel a Deus lá no nosso trabalho, onde nós somos provados, no nosso lar, com a nossa família, e aonde nós estivermos. Se a gente fizer isso, dar ouvido aos mandamentos do Senhor, Ele vai nos honrar, porque Ele não vai contra a palavra dEle. E o interessante é que Ele fala lá: pois eu sou o Senhor, o teu Deus que te sara. Glória a Deus. E não tem enfermidade impossível que o Senhor Jesus não possa curar. Louvado seja o nosso Deus. E a palavra obedecer, ela quer dizer submeter-se à vontade de alguém superior e executá-las. Aqui nós estamos falando de Deus, o nosso supremo, o poderoso Deus. Obedecer ao Senhor em todo o nosso caminho. Mas nós temos também obedecido ao nosso líder lá na empresa. Puxa, mas o meu líder é de tal religião, é uma pessoa que não condiz com o evangelho, mas ele é seu líder. A Bíblia diz: retém o que é bom e aparta-te do mal. Mas ele lá, ele é o teu líder. Temos que obedecer os nossos governantes. Temos que obedecer, meus irmãos. É um dos segredos para que o Senhor venha nos abençoar, Ele venha tratar conosco. Nós temos que obedecer como servos de Deus, porque o Senhor, Ele pode ter algo grande na sua vida, de você ser um líder, e as pessoas também vão te obedecer, porque você obedeceu antes. Louvado seja Deus. Um exemplo só, aqui, vamos ver um exemplo de obediência. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 5, é a passagem de Noé, quando Noé e a sua família, eles já entraram na arca. E o versículo 5 do capítulo 7 de Gênesis, diz assim: e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Que coisa bonita, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, quando Noé, ele obedece. E se nós obedecermos, como foi lido lá em Êxodo, e dermos ouvido à voz do Senhor, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar das enfermidades e nos vai trazer muitas e muitas alegrias, para a gente glorificar o nome dEle. Louvado seja Deus. Quer ver um exemplo lindo também? Lá no finalzinho da Bíblia, carta aos Hebreus. Quando nós chegarmos no céu, a gente vai conhecer quem escreveu essa carta. A gente não pode já afirmar que foi um ou outro, mas foi escrita essa carta da parte de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha que coisa bonita. Nós precisamos aprender a obedecer para o Senhor nos honrar. Diz assim a palavra de Deus: obedecei aos vossos guias
ou obedecei aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Está vendo aqui, meus irmãos? Exemplos de obediência. Tem que obedecer o vosso pastor, o sumo pastor Jesus. Temos que obedecer o nosso gerente, para que tudo isso vai bem e o Senhor venha tratar com as nossas vidas. Porque se a gente não for obediente, não adianta. Não vai, o Senhor não vai se agradar de nós. Agora, quer ver uma pessoa que ela queria desobedecer a Deus, e se ele desobedecesse ao mandamento do profeta para ele, ele não seria curado. É um texto conhecido também, você que pode, abre a palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã, mas é interessante a gente meditar na palavra de Deus, que o Senhor tem ensinamentos para nós. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para quem este envia a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que estas águas de Israel? Olha só, camarada, murmurando, não queria obedecer não, estava murmurando e reclamando. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi
com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, tu ouviste disto o profeta, alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Aleluia. Ele não queria obedecer à voz de um homem de Deus. E se ele não tivesse ouvido e mergulhado 7 vezes no Jordão, esse homem morreria. Eu não tenho dúvida. Mas como um homem de Deus falou para ele, ele pensou em voltar atrás, mas ele não voltou. Ele foi e mergulhou 7 vezes e ficou limpo. Ele obedeceu. Ele não queria. Os rios lá da Síria, esses 2 rios, eram mais limpos do que o rio Jordão. Não poderia ser lá. Ele questionou, ele murmurou. Meus irmãos, com Deus a gente não murmura, a gente obedece e dá tudo certo. Deus falou, pronto, acabou. Não murmura com Ele. Ele falou, acabou, Ele vai cumprir. A verdade vai chegar nas nossas vidas, meus irmãos. Mas é preciso obedecer. Obedecer ao Senhor. E muitas vezes nós não recebemos por falta de obediência. Se esse homem não tivesse obedecido, ele não iria. E a Bíblia diz que Jesus, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, uma morte terrível. Ele obedeceu o nosso Jesus. E por que nós não vamos obedecer? Obedecer a Deus, em primeiro lugar, obedecer aos vossos pastores, que são seus mestres, ensinam aqui, é muito bonito. Obedecer os nossos governantes, obedecer os nossos líderes na empresa, tem que obedecer, meus irmãos, para que tudo vá bem na nossa vida e as enfermidades venham ser curadas. Ah, mas Marcelo, tantas pessoas que não obedecem, faz tudo e é curada. Acontece porque Deus tem o trabalhar dele, mas Deus, Ele quer de nós o melhor. Ele quer que nós sejamos crentes obedientes, para que Ele possa contar conosco, para que Ele possa enviar o seu poder sobre a nossa vida, para que nós venhamos ser pessoas de confiança do nosso Deus. Pela obediência, louvado seja Deus. Vamos passar para a parte de agradecer. Ela quer dizer mostrar ser grato ao bem recebido. Você já agradeceu a Deus hoje? Uma pergunta, faz uma reflexão. Quando você se levantou, ou você já foi direto ali, preparou, né, o café com leite ali, o pãozinho, ou você levanta, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me proporciona. Muito obrigado porque eu acordei com saúde para ir trabalhar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu me dás agora a oportunidade de tomar o meu café da manhã para ir trabalhar. Sabe, meus irmãos, às vezes é nesses pequenos detalhes que a gente falha com Deus. Aí é o nosso jeito de ser, mas o jeito de ser de Deus, ele é diferente. E Ele quer que nós, como cristãos, nós venhamos a ser pessoas gratas a Ele. Agradecimento. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus nos céus e na terra. Os 10 leprosos. Mas vamos ler e aprender de Deus? De caminho para Jerusalém,
passava Jesus pelo meio de Samaria. Olha só, Samaria. O profeta Eliseu, lá quando falou com Naamã, ele estava em Samaria. Judeus e samaritanos não se davam bem. Mas quando Jesus está no negócio, todos se dão bem pelo amor e pela misericórdia do nosso Jesus. Aleluia. Por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Jesus entra numa aldeia e já sai ali 10 leprosos, que ficaram de longe, ou seja, os leprosos eram pessoas separadas, né, da sociedade. Eles estavam de longe e lhes gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-nos de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha que coisa maravilhosa. Eles ali na aldeia, Jesus falou: vai e fala aos sacerdotes. E saíram ali os 10 e iam lá falar para os sacerdotes. Eles andando, a lepra tinha sido sarada desses homens, ao poder de Jesus. Aleluia. Jesus é maravilhoso, meu Deus. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhes que este era samaritano. Meus irmãos, o poder de Jesus, ele é tão infinito, ele é tão grande, que Jesus cura até os inimigos, porque ele tem amor. Jesus cura. Estava orando uma certa feita por algumas pessoas que até me perseguia no trabalho, né? Perseguia pela nossa conduta cristã, e Jesus curou esses homens. Cura samaritano. Os 10 leprosos, Jesus curou uma pessoa lá, e depois salvou essa pessoa. Glória a Deus. Vale a pena a gente orar, vale a pena a gente batalhar. Muitas vezes a pessoa está perseguindo a gente em algum lugar da nossa vida, né, Renato? E a pessoa está te perseguindo. Se falar que é fácil, a gente está mentindo, porque não é fácil. A pessoa que está nos afligindo ali, Natan, sabe? Ali, eu vou orar por você. Não é fácil não, mas por amor, quando Jesus diz que a gente é uma nova criatura, e a gente percebe o amor de Deus para a nossa vida, a gente ora por essa pessoa. Sabe por quê? Porque quem faz a obra não é eu, e nem uma pessoa, mas é o Espírito Santo que transforma e muda as pessoas. E as pessoas mudam mesmo, meus irmãos. Louvado seja Deus. E aqui foram 10 pessoas que foram saradas de uma enfermidade que não tem cura. A lepra era já para a morte. A pele, ela sai do corpo, cai o rosto, cai. E Jesus teve misericórdia desses homens. Mas um voltou para agradecer. E que esse exemplo deste um seja nós, sempre gratos a Jesus. Quantas coisas o Senhor Jesus já não fez por nós, né, meus irmãos? E muitas vezes a gente nem atenção deu. Quantas coisas o Senhor já nos curou, já nos libertou, já abriu porta de serviço para nós, e a gente, nem aí. Para a gente ir aprendendo com a palavra de Deus, ser gratos a Deus. Agradeça a Deus. Teve uma pessoa que eu estava pregando em um outro ministério, e ele falou para mim que durante 2 anos ele passou por um período ali um pouco difícil na parte financeira, e ele falou que estava comendo batata frita e ovo e estava reclamando. Eu falei: meu irmão,
Não faça isso. Você está comendo batata frita e ovo, glória a Deus. E aquela pessoa ali que não tem nada para comer, que está abrindo o lixo ali para tentar alguma comida. Ele olhou e falou, é verdade, né, irmão Marcelo? Falei, meus irmãos, a gente tem que ser mais gratos a Deus. Se é o momento da gente comer ovo, ou uma salada, ou comer só um grão de arroz, às vezes a abastança do nosso lar não está muito abastecido, mas o Senhor cuida de nós. Se a gente comer ali uma folha de alface, ali agradecendo a Deus, Ele nos sustenta. Deus é bom. Mas vai chegar também o tempo da gente comer um bom contrafilé, uma boa picanha, uma boa pizza, vai chegar. Meus irmãos, é com Deus, é a nossa maior gratidão. Uma oração poderosa que a Bíblia nos fala, foi quando o Senhor Jesus, ele pega ali aqueles 2 peixes, aqueles 5 pães, e ele agradece, e uma multidão come, e ainda sobra 12 cestos para eles levarem embora. É gratidão, meus irmãos. Seja grato a Deus. Não deixa que, sabe, muitas vezes o nosso eu, o nosso pouco de orgulho, tire a vontade da gente agradecer a Deus. É tão bom agradecer a Deus. E a nossa maior gratidão, ela deve ser para com o nosso Jesus, sabe como? Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me escolheu e me salvou naquela cruz. Essa gratidão, meu irmão, tem que ser eterna no nosso coração. Tem que ser eterna, porque é a maior gratidão. A maior coisa que nós temos que agradecer é a salvação eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 13, versículo de 10 a 13. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Louvado seja Deus. Marcos 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Me lembro que a irmã Ana Lúcia, ela falou sobre esse texto aqui, louvado seja Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Jesus ia passando ali, e Bartimeu, ele ouviu que Jesus estava passando ali e gritou em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Poderia ser, meus irmãos, que seria a última passagem de Jesus pelaquele local, e este homem, ele não perde a oportunidade, ele sabe que ele precisa de uma cura, ele sabe que ele precisa de Jesus, que só Jesus poderia abrir os seus olhos para que ele pudesse ver. E ele é ousado, ele clama em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o versículo 47 diz, e ouvindo, o 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Meus irmãos, e quantas pessoas já não tentaram nos calar, né? Quantas pessoas, e a gente glorificava a Deus. Quanto mais essa pessoa queria nos calar, mais a gente orava e glorificava a Deus, e o Senhor nos dava vitória. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que são pedra de tropeço, são pessoas que não querem nada com o reino de Deus, querem atrapalhar, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer todas essas barreiras, e vamos glorificar a Deus, aleluia, glórias a Deus. E muitos o repreendiam ali, ó, está repreendido, você está louco, Bartimeu? Ele não dá atenção para esses homens, o foco dele é Jesus Cristo. Jesus podia curar
a visão dele. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos? Ele voltou a ver, que coisa tremenda, um milagre sobrenatural. Mas ele não fez igual aqueles 9 leprosos ali. Foi, Jesus me curou, eu não vou nem agradecer mesmo. Ele é o Todo-Poderoso mesmo, ele não fez mais que a obrigação dele. Não. Este homem, juntamente com aquele único leproso, eles reconhecem o verdadeiro Jesus ali, o poder de Jesus, e seguia a estrada fora, ou seja, onde Jesus ia, este homem ia atrás. E aqui, lições para nós aprender. Aonde Jesus vai, nós temos que ir atrás de Jesus, meus irmãos. É através de Jesus que nós vamos obter a cura, é através de Jesus que nós vamos obter uma porta de emprego aberta, é através de Jesus que nós vamos caminhar bem nesta sociedade. Não espere muitas coisas de homens, de políticos, não. Espere sempre de Jesus. Este é bondoso, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, e que cura, que sara, que liberta e traz alegria para o ser humano. Glórias a Deus. E ele aqui vai estrada fora com Jesus. Que bonito. Ele não abandonou Jesus. Ele agradeceu a Jesus. Muitas vezes, a gente que tem alguma caminhada cristã, né? A gente vê tantas coisas, né, Renata? O pessoal chega na igreja quebrado, arrebentado, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. A igreja, o pastor dá um conselho, oramos por essa pessoa, alimento para essa pessoa, discipulamos essa pessoa, e ela, ainda assim, é ingrata, sai falando mal da gente. É incrível, mas é verdade. As pessoas precisam ser gratas a Deus. E muitas pessoas são ingratas. E nós já vimos exemplos bíblicos aqui, os 9 leprosos. Foram embora. Jesus me curou mesmo, eu estou bom, não quero mais nada não, tá bom. As pessoas vêm para a igreja com a expectativa apenas da bênção. Sabe, Cecília, aquela bênção? Só que se esquece, sabe de quem? Do dono da bênção, que é Jesus. É difícil a gente, e eu nem vou entrar em assuntos semelhantes a isso, que não vem ao caso, né? Mas algumas pessoas, algumas denominações hoje estão colocando muito isso na cabeça das pessoas, apenas a bênção, mas esquece do dono da bênção. Mas isso não vem ao caso. Vem ao caso as curas que o maravilhoso Jesus fez, que faz e sempre vai fazer para a humanidade. Glórias a Deus. Foram cegos, coxos, endemoninhados, pessoas que tinham a mão mirrada, hemorragias, mortos. Não tem isso para Jesus. Quando Ele quer agir, Ele age, e ninguém pode impedir, pelo seu tremendo poder. Glórias a Deus, nos céus e na terra. E Jesus endireita vida de pessoas, no físico e também no espiritual. Você quer ver só? E olha só que interessante. Abra a Bíblia
um pouquinho para frente no Evangelho de Lucas. Olha que interessante. Lucas capítulo 13, de 10 a 13. Olha só. São textos conhecidos, mas que trazem reflexão para o nosso coração e um entendimento. Lucas 13, 10 a 13, diz assim o versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Ensinava Jesus no sábado. Para eles ali judeus, o sábado era ensinar no sábado ou trabalhar, não era legal não. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. Essa mulher, ela se endireita no físico, 18 anos de sofrimento, encurvada ali, possessa. Jesus chega e põe as mãos nela ali, imediatamente esta mulher é curada, se endireita e endireita-se também a vida espiritual. Aleluia. Jesus fazendo uma obra tremenda, uma obra completa de cura no físico e também na alma. Esse Jesus faz isso. Ele quer nos curar. Ele quer fazer coisas grandes no nosso meio. Mas temos que obedecer a Deus, temos que agradecer, temos que viver uma vida reta, honesta perante Deus. Não que nós somos melhores, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós temos que procurar a cada dia fazer o nosso melhor para com Deus, porque o melhor o Senhor já nos deu. O Senhor Jesus que nos salvou e nos libertou das trevas do inferno para a maravilhosa luz dos céus eternos. Aleluia. Obrigado, Jesus, muito obrigado. E para encerrar a mensagem de hoje, eu achei um versículo que vai ser bem interessante para a gente encerrar, concluindo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Carta de Paulo aos Colossenses 4, 2. Glória a Jesus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É tão linda a palavra de Deus que um versículo, nós temos 3 lições aqui. Em um versículo da Bíblia, como ela é maravilhosa. Perseverar na oração. Precisamos? Precisamos. Nós estamos em oração. Nós temos que estar em oração. E a palavra perseverar é não desistir. É constância. É todos os dias, é orar. Orar, orar e orar. Vigiando. Olha só que a Bíblia diz para a gente vigiar. A gente tem que estar atento com a nossa vida espiritual. Como tem sido a nossa conduta espiritual? Temos que estar atento. O mundo espiritual, ele está aí, meus irmãos. O crente tem que ser vigilante, atento. As coisas estão acontecendo. É com ações de graças. Seja uma pessoa grata a Deus, sempre. Seja grata, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. Em tudo. Glorifique a Deus. Procure ser um crente, melhorar o patamar, sabe? Melhora, dá para a gente melhorar. Porque a Bíblia diz, antes crescei na graça e conhecimento de Cristo. Muitas vezes a gente está querendo crescer em alguma coisa aí. Se nós estamos estudando para nós crescermos,
no nosso emprego, no nosso serviço, é grande bênção. Mas é melhor ainda de que tudo isso é crescermos espiritualmente. E é um processo. Não é da noite para o dia. Sabe, um crescimento. Você quer os dons do Espírito Santo? Quer falar línguas estranhas? Tem 9 dons para nós aqui, ó. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dá uma lida lá. Qual o dom que você deseja? Mas busque ele com zelo mesmo. Ore, peça a Deus. Ele tem poder de te dar. E é isso, meus irmãos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Último dia. Jesus cura. Nós oramos, pregamos a palavra de Deus. E nós cremos no que nós pregamos e no que nós vivemos. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor vai realizar milagres no meio da igreja. Você vai ver. Vai ter testemunhos contados aqui. Causas impossíveis que a medicina, causas impossíveis de cura. Você vai ver o Senhor Jesus curando e nos abençoando. Porque Ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé.